Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, para mais uma aula. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre magnetismo, tá? Introduzir alguns conceitos importantes do estudo do magnetismo, e à medida que a gente vai avançando nas aulas, a gente vai avançando também nesses conceitos, nos cálculos, tá? Maneira de calcular, tá bom? Então, hoje o objetivo do vídeo de hoje é apenas introduzir alguns conceitos fundamentais, algumas características, para que lá na frente a gente consiga entender melhor o que vai acontecer, tá bom? Então, vamos lá, falar um pouco. Então, antes da gente iniciar, né, eu trouxe aqui algumas aplicações práticas, né, do cotidiano, de aplicação de conceitos de magnetismo, tá? Onde é que tem magnetismo envolvido? Então, em diversas áreas, tá? É um conceito muito abrangente que está aplicado em muitas áreas, tá? Então, em motor elétricos você vai ter aplicação de magnetismo, né? Em motor elétrico você encontra diversos aparelhos, né? Na ressonância magnética nuclear, tá? Então, nos exames na medicina, né? No transporte, na levitação magnética, né? Os trem-bala, o supertrem lá do Japão, ele funciona através de levitação magnética, né? Em campos magnéticos ali envolvidos, e o trem, ele nem encosta no trilho, né? Para evitar o atrito, né? Então, tem magnetismo envolvido, então, muito, né? Em diversas áreas, na formação das auroras boreais, né? Então, também na natureza você tem campos magnéticos, na rede de eletricidade, né? Os transformadores de tensão têm campo magnético, né? E também nas usinas hidrelétricas, na transformação de energia, né? Então, tem diversas áreas diferentes aí, a aplicação do conceito de magnetismo, então, é um conceito muito importante, né? Para a sociedade, né? Para a tecnologia em geral. Bom, então, vamos lá. Eu acho que fala de algumas características e conceitos, e aí eu penso que quando a gente fala de magnetismo, né? Eu penso, não tenho certeza, mas a gente fala de magnetismo, a primeira coisa que vem na nossa mente é um ímã, né? Acho que quem já manuseou um ímã já percebeu, né? Que é aquele instrumentozinho que tem a capacidade de atrair alguns materiais, né? Então, você pegar uma moeda e botar perto do ímã, você vai ver que a moeda vai colar no ímã, né? Ser atraído por aquele ímã. Qualquer um prego, né? Parafuso. Você já deve ter visto isso, tá bom? Então, o ímã tem essa propriedade de atrair, tá? Mas ele também vai ser dividido assim, ó, em polos, tá? Então, o ímã vai ter dois polos, tá? E aí, esses polos são as regiões do ímã onde essa interação magnética, né, digamos assim, as ações magnéticas do campo magnético vão ser mais intensas, tá bom? Então, os polos vão ser as extremidades, né? Ela vai ter essa propriedade de ser a região onde vai ter as ações magnéticas mais intensas, tá? E aí a gente chama esses polos do ímã de polo sul e polo norte, tá? Então, os ímãs eles vão ter polo sul e polo norte. Então, só para deixar claro, eles vão ser polo norte magnético, polo sul magnético, tá? Para a gente não confundir com o polo norte geográfico do planeta e polo sul geográfico do planeta, né? Isso vai acontecer, estou adiantando aqui, porque a Terra, na verdade, ela funciona como um grande ímã, né? A Terra é um ímã, na verdade, tá? E aí, tanto é que se você pegar um ímã aqui, ó, por exemplo, tem polo norte e polo sul magnético, a gente vai observar que o polo norte magnético ele aponta para o polo norte geográfico. E o polo sul magnético ele aponta para o polo sul geográfico. Tá? Então é dessa maneira que funciona a bússola, né? A localização você sabe para onde está indo, né? Porque a bússola ela vai apontar sempre para o norte, né? A bússola lá é um ímã, né? Então ela vai ser atraída pelo polo da Terra, pelos polos da Terra, né? A Terra vai formar um campo magnético e essa agulha do ímã vai interagir com esse campo magnético formado pela Terra, né? E aí ela vai apontar para os polos, tá? A gente vai entender melhor um pouco mais sobre isso mais na frente, tá? Então, polo norte magnético aponta para polo norte geográfico. Polo sul magnético aponta para polo sul geográfico. E por que isso? Daqui a pouco. Acho que nesse slide já dá para a gente entender isso. Pelo seguinte, né? Ó, característica de um ímã. Vai ter atração e repulsão entre os polos de um ímã, tá? E aí, repulsão é observada quando você tem ímãs de polos iguais sendo atraídos, sendo colocados próximos, né? Então, polos iguais são repelidos, ó, sul com sul são repelidos, forças de afastamento, norte com norte é a mesma coisa, e a atração acontece quando a gente tem polos de nomes diferentes, tá? Então, polo norte atrai polo sul, e polo sul atrai polo norte, né, do ímã. Polos, referindo aqui a polos magnéticos, tá? Então, ó, polo norte ele vai apontar para o polo sul,
e o polo sul ele vai apontar para o polo norte, tá? Magnético. Então, ó, se a gente voltar aqui para a questão da Terra, se o polo norte magnético da Terra aponta, o polo norte magnético do ímã aponta para o polo norte geográfico da Terra, isso significa dizer que lá no polo norte geográfico existe um sul magnético, porque o norte magnético é atraído para o sul. Então, se o norte magnético aponta lá para cima, é porque lá em cima existe um sul magnético. Mesma coisa acontece com o polo sul magnético do ímã. Se o polo sul magnético aponta para o polo sul geográfico, significa dizer que lá no sul geográfico existe um polo norte magnético, que atrai o sul magnético do ímã. Tá? Então, os polos geográficos da Terra é exatamente o contrário dos polos magnéticos da Terra, tá? Não, tem até aqui essa imagem, fica melhor da gente ver, ó. Então tá aqui nosso planeta, né? Aqui em cima, na região do Canadá, a gente tem o polo norte geográfico, e lá embaixo, no continente antártico, a gente tem o polo sul geográfico. E aí, ó, isso é experimental, tá? Já fiz testes, experimentos e comprovado isso, né? E lá no norte geográfico existe um polo sul magnético. E no sul geográfico, lá no continente antártico, existe um polo norte magnético. Por isso, quando a gente posiciona aqui uma bússola, né? Tá aqui, ó, a agulha da bússola, que tá, é um ímã, né? Ó, o polo norte, que é o vermelho, ela aponta para o norte geográfico. Porque no norte geográfico existe um sul magnético, lá na região do Canadá. Tá? E também o polo sul da bússola, o polo sul magnético da bússola, aponta para o sul geográfico. Porque no sul geográfico existe um polo norte magnético. Tá? É dessa maneira que a bússola funciona, né? Eu falei, como sistema de localização. Tá? Na prática, né, os experimentos mostram que os polos geográficos e magnéticos da Terra eles não estão perfeitamente alinhados, tá? Então, por exemplo, está aqui, né, que o polo sul magnético ele está aproximadamente a 1.300 quilômetros do polo norte geográfico, tá? Então, ele tem uma certa inclinação, e é da ordem de 11 graus, tá? Então, não é 100% alinhado, mas em algumas questões a gente vai tratar que eles são alinhados para facilitar a nossa resolução, tá? Então, o importante aqui é que vocês tenham conhecimento de que a planeta Terra ele é um ímã, né? E os polos magnéticos do ímã da Terra são opostos aos polos geográficos, né? Então, no norte geográfico tem um sul magnético e no sul geográfico tem um norte magnético, tá bom? Lembrando também que polos de mesmo nome se repelem e polos de sinais diferentes se atraem, ok? Mas uma característica do ímã é a chamada inseparabilidade dos polos de um ímã, tá? Então, ó, a gente viu que o ímã ele tem dois polos, no sul e norte. Aí você fala, então vou quebrar esse ímã no meio aqui, ó, na direção dessa linha tracejada, e vou ficar só com o polo norte e só com o polo sul. Experimentalmente já foi feito e já foi provado que não é possível, né? Você quebra, mas quando você quebra um ímã, você forma dois novos ímãs. E esses ímãs vão ter polo norte e vão ter polo sul, cada um deles, tá? A gente não consegue formar o chamado monopolo magnético, sempre um dipolo, tá? Então não importa. Mesmo quebrando, separando bem no meio aqui, norte e sul, quando eu quebrar, eu vou formar um polo norte e um polo sul de um lado, e depois um polo norte e um polo sul do outro, tá? Uma coisa importante aqui, ó, observem no sentido que foi formado norte e sul, tá? Ó. No ímã original, o polo norte está para a esquerda. Então, nos ímãs que se formam, o polo norte sempre fica à esquerda. No ímã original, o polo sul está para a direita. Nos ímãs que se formaram, o polo sul sempre vai estar à direita, tá? Então, por isso a gente chama de inseparabilidade dos polos de um ímã. A gente não consegue separar. Mesmo que a gente quebre, a gente vai formar dois novos ímãs, ok? Ó, tem mais uma imagem aqui, ó. Tem um ímã bem grandão, quebro no meio, formo dois novos ímãs. Agora eu vou querer quebrar esses dois ímãs que eu formei. Agora eu vou ter quatro novos ímãs. Aí eu vou querer quebrar esses quatro ímãs que eu formei. E eu vou ter 8 novos ímãs. E assim vai até você conseguir quebrar, né? Então observe aquela questão do lado, né? Ó, o polo norte estava à esquerda, então nos novos ímãs, o polo norte sempre fica à esquerda. O polo sul estava à direita, nos novos ímãs, o polo sul fica sempre à direita. Então lembre-se, polos de sinais iguais, de nomes iguais se repelem, de nomes iguais, diferentes se atraem, e você não consegue quebrar. Você consegue quebrar, mas não consegue formar um
monopolo magnético, né? Você não consegue separar os polos, tá? Você separa o ímã, mas não separa os polos, tá bom? Outra característica do ímã, né, é chamada lei de interação entre os polos magnéticos. E essa lei lembra muito a relação da força elétrica entre duas cargas, né, com a distância entre essas cargas. O que é que essa lei diz? Diz que a relação entre a força de interação entre os ímãs e a distância entre eles depende do quadrado dessa distância. Ou seja, ó, eu tenho aqui dois ímãs que estão interagindo com uma certa força, são colocados a uma certa distância. Se eu dobro essa distância, era D, passou a ser 2D, dobrei, a força vai sofrer um resultado que é o inverso do quadrado dessa distância. Então, o quadrado de 2 seria 4. O inverso de 4, 1 quarto. Então, a força que era F passa a ser F sobre 4. Ela cai 4 vezes, tá? Então, se eu dobro a distância, a força vai cair 4 vezes. Se eu triplicasse a distância, fosse 3D, ia ficar F sobre 9. A força ia cair 9 vezes, tá? Porque a relação da força com a distância depende da razão inversa do quadrado dessa distância. Se eu quadruplicasse a distância, fosse 4D, a força teria F sobre 16, né? 4 ao quadrado, tá? Então, quanto mais eu afasto, mais eu diminuo. Se eu aproximo, isso também vai ser verdade, né? Se eu diminuo a distância pela metade, a força vai dobrar, tá? É sempre o inverso. O que eu faço com a força, o que eu faço com a distância, vai acontecer com a força o contrário com o quadrado, né? Então, se eu duplico a distância, a força cai 1 quarto. Se eu triplico a distância, a força cai para 1 nono, tá? E na aproximação, a mesma lógica, tá bom? Ver o que a gente tem mais. Bom, um exercício aqui, um exemplo para a gente praticar, tá? A questão da FUVEST diz assim: um ímã em forma de barra de polaridade norte-sul é fixado numa mesa horizontal. Tá aqui o polo norte, o ímã fixo, né? Polo norte e polo sul. Outro ímã semelhante, de polaridade desconhecida, indicada por A e T, quando colocado na posição mostrada na figura, é repelido para a direita. Então, ó, se ele foi repelido, o sul repeliu o polo A, então se a gente pegar, vou desenhar aqui em cima, se a gente pegar o polo por cima, o polo A tem que ser sul, né? Para ser repelido. Porque se o polo A fosse norte, seria atraído. Então esse ímã AT só pode ser assim, ó, norte-sul. Por causa dessa questão que ele disse que foi repelido. Se o polo A foi repelido pelo polo sul, é porque o polo A é o polo sul desse ímã. Ok? Então, já tirou essa informação. Esse aqui é o nosso ímã AT. Aí ele fala, quebra-se este ímã ao meio. Quebrou esse ímã aqui ao meio. Ó. E utilizando as duas metades, fazem-se 4 experiências representadas nas figuras 1, 2, 3 e 4, em que as metades são colocadas, uma de cada vez, nas proximidades do ímã fixo. Então ele quebrou aqui no meio, ó, e aproximou cada uma dessas metades do ímã fixo. Então vamos lá. Como é que ficaria? Ó? Então tá aqui o ímã, né? E aí o cidadão quebrou. E aí se eu quebrei assim, ó, vou formar 2 novos ímãs, né? Ó? Aí eu vou representar assim, porque é a parte quebrada, tá? Então se o sul está para a esquerda, o sul continua na esquerda. E desse lado, se o norte está para a direita, o norte vai continuar à direita, tá? Então, esse daqui é o ímã A, esse daqui é o ímã T, né? Ele quebrou aqui, ficou A e T de um lado. Então, na experiência 1, ele vai aproximar o ímã A de S, a parte inteira do ímã A. Então, a parte inteira do ímã A é S. Então, S com S, isso aqui vai ser repulsão, tá? Polos de mesmo nome se repulsam, né? Então, observe aqui, ó, eu vou aproximar o ímã S, o polo sul do ímã, com a parte inteira do ímã A. E a parte inteira do ímã A é o polo sul. Sul com sul, repulsão. Vamos lá, experiência 2. Vou aproximar o ímã A, só que agora observe o desenho. Ó. Eu vou aproximar a parte quebrada do ímã A. A parte quebrada do ímã A é o polo norte. Então, polo norte com polo sul, temos atração. Polos de nomes diferentes se atraem. Experiência 3. Vou aproximar a parte quebrada do ímã T, ou seja, polo sul, com polo sul. Então, vai ser repulsão. Sul com sul, repulsão. Polos de nomes iguais, a repulsão. Na experiência 4,
Eu vou aproximar a parte inteira do ímã T. A parte inteira do ímã T é polo norte. Polo norte com polo sul eu vou ter atração. Ele pergunta. É só a gente marcar aqui a sequência, né? 1 é repulsão, então morreu letra E. O 2 é atração, então morreu letra B. E morreu letra D. O terceiro é repulsão, só pode ser letra A. Então, atração, repulsão, atração, repulsão e atração, de fato, é resposta letra A. Então, veja aí, ó. Só precisava conhecer duas coisas, né, para resolver essa questão. O princípio da inseparabilidade e a questão do atração e repulsão de polos de nomes iguais ou polos de nomes diferentes. Beleza? Pronto, ó. Vamos falar um pouco sobre campo magnético. A gente acredito que vocês já estudaram, né? O campo gravitacional e campo elétrico, né? Então, pega aqui uma página para a gente fazer. Por exemplo, campo gravitacional. O que é que diz o campo, o que é que diz a teoria do campo gravitacional, né? Você pegar qualquer corpo que tem massa, né? É um corpo que tem massa grande, por exemplo, o planeta Terra, diz que ele produz na região ao seu redor um campo, né? Como esse campo é formado pela massa, né? O resultado da massa, a gente chama de campo gravitacional. O que é que diz? E se a gente colocar outra massa, né? Essa região aqui é um campo gravitacional. Se a gente colocar outro corpinho que tem massa dentro desse campo, esse corpinho vai interagir com o corpo que produziu o campo. Vai ocorrer uma interação, né? E aí, no caso do campo gravitacional, a interação é sempre de atração, né? Por isso, os corpos que estão aqui próximos do planeta Terra, né, estão dentro do campo gravitacional do planeta Terra, estão presos da Terra, né? Porque estão sendo atraídos. Então, você pula, você volta para a Terra, né? A Terra puxa você de volta, porque você está dentro do campo gravitacional, você está sendo atraído, né? Por uma força, né? Vai produzir uma força gravitacional, né? E tem a aceleração da gravidade, etc, etc. A gente já estudou isso aqui, tá? Você pega uma carga elétrica, né? Carga elétrica negativa, um portador de carga, pode ser positivo ou negativo, também vai produzir ao seu redor um campo. Só que nesse caso, a gente chama de campo elétrico, né? E aí, se você colocar outra carguinha aqui dentro, outro portador de carga, esses corpos vão interagir, né? Porque ele vai estar dentro do campo elétrico. E aí, ó, se for cargas de sinais opostos, a interação é de atração. Se for carga de sinais iguais, a interação é de repulsão, né? Então, campo seria isso, né? Então, massa produz um campo gravitacional, carga elétrica também produz um campo elétrico, e o ímã também produz um campo, chamado campo magnético. Da mesma maneira, se você pegar outro material e colocar dentro do campo magnético do ímã, esse material pode interagir com o ímã, né? Por exemplo, um pedaço de prego, moeda, né? Cobalto. Então, se você colocar uma moeda dentro do campo magnético do ímã, vai sofrer uma interação. Nesse caso, a interação do campo magnético é sempre de atração, tá? Então, se você vê isso aplicado em desenho, né, por exemplo, aqui do Coyote Papaléguas, ele pegou o ímã para atrair e acabou atraindo uma bomba, né? Então, essa lata de TNT aqui estava dentro do campo magnético produzido por esse ímã, e aí sofreu uma interação de atração, foi atraído, tá? Então, o campo magnético seria isso, seria essa região, né? Essa propriedade que o ímã faz na região ao seu redor, que se outro corpo for colocado dentro dele, pode sofrer uma interação, tá? Então, a mesma coisa com a massa da Terra e com a carga elétrica também. Você pode produzir campo gravitacional, pode produzir campo elétrico, tá? E aí, campo gravitacional, interagem corpos que têm massa, campo elétrico, interagem corpos que portam carga elétrica, né? E o campo magnético, corpos que têm propriedade magnética, como, por exemplo, ferro, níquel, os tipos de liga, né? Então, isso aí seria o campo magnético, isso aí a gente vai estudar bastante, né? Depende de como calcular, direção e sentido, como agora, né? Então, o campo magnético, né, ele é representado por esse vetor aqui, B, tá? B maiúsculo, tá? É o vetor. Deixa eu só botar aqui. Agora, voltou. Então, o campo magnético ele é representado por esse vetor aqui, B, tá? O vetor indução magnética, o vetor campo magnético, tá? Pode aparecer com esses nomes. O nome mais formal é vetor indução magnética, mas nos exercícios eles falam normalmente vetor campo magnético, tá?
Então, como ele é um vetor, a gente vai ter que determinar o módulo, que é o valor, a gente vai ver isso na próxima aula, mas também direção e sentido. Então, o vetor tem módulo, direção e sentido. Então, como isso é um vetor, a gente tem que se preocupar também com a direção e o sentido dele, não só com o seu valor. Tá? Então, como é que a gente faz para determinar a direção desse vetor indução magnética? Bom, então, você faz assim, ó, você pega um ímã, coloca uma bússola nas proximidades desse ímã, tá? E aí, para determinar a direção, você desenha uma reta que passa saindo do polo norte do ímã e passa pela agulha dessa bússola, tá? Então, essa reta, ela vai determinar a direção do vetor, tá? Então, lembre-se, direção, a gente confunde, né? Direção e sentido. Direção é horizontal, vertical, diagonal, tá? E sentido é para onde aponta. Se é para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá? Então, para a gente determinar a direção, passa a passar a reta. Passou a reta, saindo do polo norte, passando pela agulha da bússola, você tem a reta de direção. Então, a direção do campo magnético é a direção dessa reta. E o sentido? O sentido é para onde aponta o polo norte da agulha, tá? Então, ó, nesse caso aqui, ó, o polo sul da agulha é atraído para o polo norte da Terra. Perdão, o polo sul da agulha é atraído para o polo norte do ímã, tá? E aí, o polo norte do ímã só pode apontar para lá. Então, o sentido, nesse caso, seria subindo aqui, né? Ó. Então, por exemplo, se você quisesse calcular, fazer outro caso, né? Ó, você quer calcular a direção e o sentido do campo magnético nesse ponto P aqui. O que é que você faz? Você traça uma reta saindo do polo norte do ímã, passando pelo ponto. Pronto. Essa daqui é a direção do campo magnético. E o sentido? É entrando no polo norte ou saindo do polo norte? O sentido é sempre apontando pelo sentido do polo norte da agulha da bússola, né? Se a gente colocasse uma bússola aqui, o polo sul da bússola seria atraído no polo norte do ímã, concorda? Sul, norte não atrai sul. Então, o polo sul da bússola, estou representando de azul, igual aqui, ó, seria atraído para o polo norte do ímã. Então, se o polo sul está nessa direção, o polo norte só pode estar apontando para o outro lado. O polo norte da bússola estaria apontando para cá, né? Então, esse daqui seria o polo norte da bússola e também seria a direção do campo magnético. Então, o campo magnético ele seria na direção dessa reta verde e apontava no sentido da seta vermelha. Tá? Então, assim que a gente pode determinar a direção e sentido do vetor indução magnética, tá? A gente representa por esse B maiúsculo. Então, tá aqui, ó, o vetor, indução magnética, e aqui a representação do que a gente acabou de falar. Ok? Tranquilo? Ó, pronto. Então, coisa importante também, chamada linha de indução do campo. Imagine que você bota numa mesa lá, bonitinho parado, você bota um ímã, e ao redor do ímã você bota várias agulhas, bússolas, né, que tem suas agulhas, tá? E aí a gente vai observar, você vai observar, que as agulhas dessas bússolas, elas apontam para diferentes lados, né, diferentes regiões. E aí a gente pode desenhar as chamadas linhas de indução magnética. Essas linhas passando pelo centro dessas agulhas, tá? Das agulhas dessas bússolas, tá bom? E essas linhas é o que a gente chama de linha de indução magnética. E através dessas linhas de indução do campo, a gente pode determinar também a direção e o sentido do campo magnético naquela região, tá? O campo magnético sempre vai ser uma reta que tangencia essa linha de indução, tá? Não, por exemplo, aqui, ó, a linha de indução, desenhado, e em cada ponto eu posso determinar a direção e sentido do campo magnético, tá? E aí, ó, essa é sempre uma reta tangente àquele ponto, tá bom? Então, essas linhas de indução, elas vão ter algumas características, elas servem para isso, né? Para a gente também poder representar o campo magnético, tá? E ela vai ter diversas características. Uma das características é que na região externa, né, ó, ela sempre sai do polo norte e vai em direção ao polo sul, tá? Sempre. A gente vai ter esse desenho. E aí, se a gente tivesse um laboratório, a gente podia fazer um experimento, bem simples, só uma demonstração, né? Da existência dessas linhas de indução do campo, tá? A gente experimenta assim, basta ter um ímã e limalha de ferro, tá? Um pozinho
de ferro. E aí, quando a gente aproxima o ímã dessa malha de ferro, ela forma exatamente essa figura, tá? Com experimental aí, ó, ela forma exatamente o desenho das linhas de indução. Tá? Vou voltar aqui, ó. Forma exatamente esse desenho. Esse desenho aqui da figura direita. Isso acontece na prática, tá? Então, existem essas linhas. Observe, ó, que nos polos, observe como é mais intenso, ó, a interação. E aqui, mais longe dos polos, as linhas são mais afastadas, tá? Não, isso aqui seria a representação prática das linhas de indução do campo magnético, tá? Então, vocês, ó, as características importantes dessas linhas de indução do campo. Ó, primeiro, essas linhas, elas são fechadas. Então, vejam, muita gente fala assim, as linhas de campo saem do polo norte e entram no polo sul, certo? Isso é verdade para a região externa do ímã, tá? Então, por exemplo, naquela figura aqui, ó, sai do norte, de fato, sempre vai sair do norte e vai entrar no sul. Mas isso na região externa, tá? Tá até aqui, ó, destacado, na região externa, ok? Porque, ó, isso daqui são linhas fechadas. Então, ele sai do norte e entra no sul. Mas dentro do ímã, ele vai vindo do sul para o norte. Ele fica fazendo um círculo, tá? Ou por cima ou por baixo. Então, na região externa, ele sai do norte para o sul. E na região interna, ele vai do sul para o norte. E fica fazendo sempre um ciclo fechado, tá? Então, sai do norte, entra no sul, na região externa. E dentro, vem do sul para o norte. E faz sempre esse ciclo fechado. Beleza? Então, cuidado quando for falar que as linhas de indução do campo magnético saem do polo norte e polo sul. Isso é verdade na região externa ao ímã. Tá bom? Outra característica dessas linhas é que elas nunca vão se cruzar. Elas nunca vão poder se cruzar. Por que elas não se cruzam? Porque, lembre-se, cada ponto que eu pegar dessas linhas de indução, eu vou ter a direção do campo magnético. Né? Eu posso pegar a reta tangente e ali eu vou ter o campo magnético. Se essas linhas se cruzarem, no mesmo ponto, eu vou ter dois campos magnéticos. Isso é um absurdo, né? Eu posso ter uma direção em um sentido, tá? Então, nessa imagem aqui, isso não pode existir, né? Deixando claro. Por exemplo, eu tenho a linha de campo que vai para a direita e a linha de campo que vai para a esquerda. Se elas se cruzarem, nesse ponto aqui, ó, uma dessas linhas vai produzir um campo para a direita, a outra linha vai produzir um campo para a esquerda. O que é impossível, tá? Então, isso daqui não acontece. Linhas de campo não se cruzam, tá bom? Terceira e última característica importante também tem a ver com a intensidade do campo magnético. Ela diz que quanto mais próximos são as linhas, maior a intensidade do campo. Quanto mais afastados são as linhas, menor a intensidade do campo, tá? Tem a ver com a densidade de linhas. Quanto mais próximas, maior a densidade, maior a intensidade. Quanto mais afastadas as linhas, menor é a densidade, menor é a intensidade. Tá bom? Então, ó, se a gente observar aqui nessa figura, que eu falado, aqui, ó, próximo dos polos, observe, as linhas estão bem próximas. Então, a densidade é maior, a intensidade do campo também é maior nos polos. Aqui no meio, ó, está mais afastado dos polos, ó, as linhas estão mais afastadas entre si. Então, a densidade das linhas é menor, consequentemente, a intensidade do campo também é menor. Então, fiquem isso que isso ajuda muito a resolver alguns exercícios, tá? Então, quando as linhas estão próximas, a intensidade do campo é maior. Quando as linhas estão afastadas, a intensidade do campo é menor. Ok? Mais um exercício, mais um exemplo para praticar. Diz assim, ó. Quando o vetor indução magnética que um ímã cria em um ponto P, dado o vetor indução magnética, né, criado por um ímã no ponto P, ele quer que a gente identifique nos pontos X se o polo sul, se é polo sul ou polo norte magnético. Tá? Então vamos lá. Letra A, tem esse ímã. No ponto P, o vetor ponto magnético para a direita. Então, se está saindo, né, só pode ser polo norte, né? Porque lembre-se, o campo magnético, se a gente colocasse uma bússola aqui, né? Se a gente fosse colocar uma bússola aqui, péssimo desenho, o campo magnético ele aponta no sentido do norte da bússola, né? Norte magnético da bússola. Tá? Então, se o norte magnético para a direita, aqui seria sul, e sul é atraído por norte, né? Você pode fazer essa análise da bússola, ou você pode fazer análise como se fosse a linha de campo, né? Isso aqui é o campo magnético, tem uma linha de campo por aqui também. Se a linha está entrando no polo, linha de indução que entra no campo, entra no polo sul, né? Então aqui seria sul. É a mesma coisa. Imagina que isso aqui é uma linha de indução saindo de um polo, a linha de indução que sai de um polo, ela sai do polo norte.
Então, seria norte, sul e norte. Você pode fazer essa análise pela bússola, ou pode fazer a análise pela linha, né, que a gente acabou de falar. Aqui na parte externa, né, a linha vai sair do norte e vai entrar no sul. Ok? Bem simplesinho, né? Por fim, gente, o que a gente vai estudar, quando falar de campo magnético, a gente vai estar sempre referindo a campo magnético uniforme, tá? Que é aquele caso em que o campo vai ter sempre o mesmo módulo, vai ter sempre o mesmo sentido e vai ter sempre a mesma direção, tá? Em todos os pontos. Ele não vai variar com o tempo também, tá bom? E aí a gente pode ter 3 representações possíveis para o campo magnético, ó, porque ele pode ser em qualquer direção, em qualquer sentido. Se ele for para cima ou para baixo, pode representar assim, né? Para cima ou para baixo. Essas linhas seriam o campo magnético. Se ele for para a direita ou para a esquerda, a gente pode representar aqui assim, ó. Se for para a direita, se ele for para a esquerda, tá? Mas ele também pode ser no sentido de estar entrando ou saindo da tela, né? Resolvendo exercício no caderno, fazendo um exercício no livro, no vestibular. Você pode ter a situação em que o campo magnético ele pode estar entrando no sentido de estar entrando no papel ou no sentido de estar saindo do papel, tá bom? E aí a gente, para indicar isso, a gente vai representar ele dessa maneira, ou com pontinhos, ou com xizinho, com essas cruzes, tá? O X, sei lá. E aí, quando ele for essas bolinhas assim, isso aqui quer dizer que ele está saindo do papel, ele está vindo na direção da sua cara, tá? Ele está saindo da tela, quando for essas bolinhas, está saindo. E quando for o xizinho, ele vai estar entrando, tá? Então, se for para cima e para baixo ou para os lados, a gente representa pelas retas, né? É mais fácil perceber, se for 2 dimensões. Mas se for 3 dimensões, que vai ser o caso, né? Porque a gente vai envolver força, campo e velocidade, e aí vai ter, cada um vai ter uma direção, né, diferente. E aí vai acontecer o caso muito comum que o campo magnético ele pode estar entrando ou saindo do papel, nesse caso da tela, né? Então, se for a bolinha, é porque ele vai estar saindo do papel, da tela, está vindo em sua direção. E se for o xizinho, é porque ele está entrando no papel, está entrando na tela, tá? Então, fiquem espertos que podem aparecer essas representações também. Ou ele pode pedir cálculo, né, determina o vetor campo magnético no exercício, aí, você, além do módulo do valor, você pode ter que determinar o sentido. E aí você vai ter que ver, a gente vai aprender como fazer isso com regra da mão direita, né, regra da mão esquerda, você vai aprender a determinar o sentido do campo, e aí se ele pedir para você representar esse sentido, você vai poder usar essa maneira, ou o xizinho, ou a bolinha, lembrando que a bolinha é quando sai da tela, e o xizinho quando entra na tela, beleza? Então, gente, era isso que eu queria ver com vocês hoje, essa introdução aos conceitos de magnetismo. Na próxima aula a gente continua daqui, onde parou de campo magnético uniforme, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.